Boa noite, gente. Diga para quem está do seu lado, seja bem-vindo à nossa noite. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar você que está aqui, cumprimentar todas as pessoas que estão ao vivo conosco. Nós temos pessoas de vários países nos acompanhando ao vivo. E tudo isso faz parte da glória de Deus, que é o dono dessa noite. Se você está feliz de estar aqui, dá uma salva de palmas para Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo o 12º livro da Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Acharam ou não? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia na verdade? Havia uma mulher, esposa de um membro da Irmandade de Profetas, e foi suplicar ao sacerdote Eliseu: meu marido era teu servo e morreu. E tu sabes que ele era um homem muito religioso, mas agora um credor veio tomar os meus 2 filhos como escravo. O sacerdote Eliseu perguntou: o que é que eu tenho contigo? Me diz o que é que você tem em tua casa. E ela respondeu: tudo que eu tenho na minha casa é 1 litro de azeite. Então o sacerdote Eliseu disse: vá embora, pede vasilhas emprestadas em abundância, entra em tua casa, tranca-te por dentro com os seus 2 filhos, e à medida que encheres, vá colocando à parte. A mulher foi. Quando se trancou por dentro com seus filhos, eles aproximavam as vasilhas e ela ia pondo azeite, e todas ficaram cheias. E ela pediu a um dos filhos: me traz mais um. Ele respondeu: não tem mais. Então o azeite deixou de correr. Ela foi contar ao sacerdote, que lhe disse: vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverás com segurança. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? O sonho de todo católico um dia é conhecer a Terra Santa. Quando você pisa na Terra Santa, literalmente você pisa nas páginas da Bíblia. Faz parte do roteiro da Terra Santa conhecer o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado do judaísmo. Por quê? Porque o judeu acredita que, embora a casa de Deus, o templo de Deus fora destruído, a presença de Deus não saiu de lá. É aquilo que no hebraico os judeus chamam de Shekinah. O que é Shekinah? A glória de Deus permanece sob as ruínas do templo, mesmo que há milhares de anos o templo não existe mais. Portanto, é interessante, porque os judeus aprendem que eles precisam dia e noite, de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, pegarem escalas ali diante das ruínas, no famoso Muro das Lamentações, onde eles vão cumprir aquilo que está no livro das Lamentações, capítulo 17. Eles vão colocar pedaço da lei na virilha, vão colocar pedaço da lei nos pulsos, vão colocar pedaço da lei no diafragma, vão colocar pedaços da lei na testa, e ali eles vão literalmente
literalmente lamentar e chorar a queda da casa de Deus, ao mesmo tempo que eles ficam às vezes até corcundos, e é muito comum você achar pelas ruas de Jerusalém muitos judeus com 70, 80, 90 anos, muito corcundos, definhados, porque eles passaram a vida inteira ali adorando a casa de Deus, lamentando a casa de Deus, chorando a casa de Deus, acreditando que a glória de Deus nunca saiu daquele lugar. Em frente ao Muro das Lamentações existe um complexo de prédios que é chamado de escola rabínica. É como se fosse vários hotéis de andares, porém com salas de catequese. O que é uma escola rabínica? Com 2 anos de idade, o judeu coloca o seu filho na escola rabínica, porque com 12 anos de idade, ele terá que entrar na sinagoga pela primeira vez, e ele precisará mostrar que a doutrina, a lei e as crenças dos seus pais já estão enraizados dentro deles. O que é que vai acontecer dos 2 aos 12 anos? O filho do judeu, o judeuzinho, ele terá que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco e eles chamam de Torá. É Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Se o menino quiser mostrar bonito para o seu pai e impressionar, ele precisa, além dos 5 primeiros livros da Bíblia, até os 12 anos, decorar também um dos textos dos profetas maiores, que pode ser Isaías, pode ser Jeremias ou pode ser Ezequiel. Se ele quiser arrebentar no dia que ele entrar na sinagoga pela primeira vez, ele também precisa decorar um pedaço do texto dos profetas menores, ou Ageu, Abacuque, Sofonias ou Zacarias. E se ele quiser lacrar naquela noite, ele precisa dos 150 salmos, cujos 76 é de autoria de Davi, decorar inteiro um salmo de Davi. Portanto, com 2 anos, o judeuzinho começa a aprender a lei dos seus pais. Com 2 anos ele começa a aprender as crenças dos seus pais. Com 2 anos ele começa a decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, um texto do profeta maior, um texto do profeta menor, um dos 150 salmos, porque com 12 anos a família vai se arrumar, vai arrumar um fotógrafo, as pessoas vão cheirosas para a casa de Deus, e aquele menino, aquela menina com 12 anos terá que falar no viva voz. É como se fosse uma prova oral. Numa sinagoga cheia de gente, diante do rabino e da sua família, ele terá que demonstrar que ele conhece e aprendeu com 12 anos a lei dos seus pais. O interessante é que a maioridade e a maturidade humana não vem com 12 anos, mas a maturidade espiritual sim. Com 12 anos o judeu sabe que todo sábado é dia de sinagoga. Com 12 anos ele sabe que se ele quiser prosperar, ele precisa pagar o dízimo. Com 12 anos, um filho do judeu nunca vai fazer uma tatuagem. Um filho do judeu nunca vai colocar um piercing ou um alargador. Um filho do judeu não vai namorar com quem não é judeu. Por quê? Porque com 12 anos, a glória de Deus está naquela casa. O filho do judeu já aprendeu a origem dos seus pais. Ele já tem a lei de Deus impregnada nas suas emoções, nos seus afetos, nos seus sentimentos. A sua memória está gravada e cravada a lei de Deus. Tudo isso que eu estou dizendo acontece na vida do judeu com 12 anos de idade. Diga para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro, com 12 anos. Um exemplo do que eu estou falando? Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga num sábado à noite. Naquela sinagoga que Jesus entrou pela primeira vez, havia aproximadamente 250 pessoas naquela noite. Jesus é um judeuzinho que entra pela primeira vez. Ele precisa mostrar que ele tem a lei dos seus pais, porque José e Maria eram judeu e judia. Só tem um detalhe, me pergunta qual é. Eu estou arrepiando. A Bíblia diz que Jesus não só decorou, ele começa a pregar, ele começa a dar aula.
E o fogo começa a descer, e ele começa a pregar, e ele começa a pregar. E Jesus na sinagoga com 12 anos começa a pregar, e começa a pregar. Um rabino olha para o outro olha para o outro dá uma cotovelada e diz: uau, de onde vem tamanha sabedoria? Não é ele, José, o filho do carpinteiro? E a Bíblia diz, a partir daquele momento, aquele menino crescia em sabedoria, estatura e graça. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: com 12 anos. Eu confesso que quando pisei na Terra Santa, fiquei morrendo de inveja. E quase que eu volto de lá judeu. Porque enquanto com 12 anos os nossos filhos ficam de pendurados uma desgraça de um celular, o filho do judeu tem a lei de Deus guardada dentro da cabeça. Você não precisa dizer para um filho do judeu para se vestir igual gente, porque um judeu não vai ter peito nem bunda de fora. Com 12 anos o judeu já sabe o que ele deve fazer da vida, embora não tenha maturidade civil nem emocional, mas espiritualmente com 12 anos ele já pode assumir a sua vida pública de fé. Fala para quem está do seu lado: eu estou morrendo de vergonha das crianças dos católicos. Abra a boca! Fala para quem está do seu lado: eu estou morrendo de vergonha da criança dos católicos. Se quiser sentar na frente, vai ter que abrir a boca. Então abre a boca, diga para ela: eu estou morrendo de vergonha das crianças dos católicos. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque a família que a gente vai estudar agora, eu não estava pregando ainda, agora vamos começar. A família que a gente vai estudar agora é uma família dessa. É uma família mega tradicional judaica. Tem pedigree. Tem pedigree, tem origem. A Bíblia diz que essa família é composta de uma mulher, um homem e 2 filhos do sexo masculino. Abra sua boca só para eu saber que você está vivo ainda. Diga comigo: um casal com 2 filhos do sexo masculino. O detalhe é que o texto que nós lemos, eu li, você nem Bíblia não trouxe. O texto que eu li começa dizendo que o marido da mulher morreu. Então a partir de agora nós a tratamos como viúva. E aqui nós estamos com um problemaço. Porque os judeus casam cedo e têm famílias numerosas. Se esse homem morreu e ele só tinha 2 filhos, significa que esse casal é relativamente jovem. Além dessa mulher ter que lidar com a dor da viuvez, além dela ter que lidar com a dor da saudade, no costume judaico a viúva não vai casar de novo. O detalhe é que na cultura judaica o provedor é o marido. E agora o provedor, aquele que banca a casa, morreu. A Bíblia diz que é tanta dívida, mas tanta dívida, mas tanta dívida, que um dos credores fez uma proposta: eu levo os 2 filhos da senhora como pagamento da dívida e fica tudo certo. Bate no seu peito e diga: essa mulher está com um pipinaço nas mãos. Se você abrisse a boca me ajudaria muito. Bate no seu peito e diga: essa mulher está com um pipinaço nas mãos. Diga comigo: ela é viúva, ela é nova, ela tem saudade. A viúva na Bíblia é desamparada. O marido dela era o provedor, e agora o credor quer pegar os 2 filhos dela como pagamento da dívida. Essa mulher está lascada. Você está me entendendo ou não está me entendendo?
Opção número 1, ela suicida. É normal? Porque hoje, quando você não consegue resolver os problemas, suicida. Mas aí nós não estaríamos pregando sobre ela hoje. Opção número 2, ela mata os filhos e suicida, que agora virou moda também. Opção número 3, ela se tranca no quarto e deixa os meninos sozinhos do lado de fora e diz: eu não quero ver ninguém, eu estou com depressão, estou com síndrome do pânico, não falem comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, desde pequeno que eu sofro, eu não nasci para ser feliz, eu sou vítima de maldição. Ela pode fazer isso, ela pode fazer isso também. Opção número 4, ela vai trabalhar fora, vai dar faxina, vai pagar sua dívida, vai negociar com os credores. Na cultura judaica, a mulher não vai trabalhar fora e nem vai procurar gerente de banco para negociar a dívida. Essa mulher tem saídas, ela tem saída, mas a Bíblia diz que essa mulher reuniu os 2 meninos e disse: eu preciso que vocês fiquem bem, eu quero que vocês cuidem um do outro. Mamãe tomou um banho, porque agora eu vou até a casa de Deus e eu vou procurar o sacerdote Eliseu e vou dizer para ele que o meu marido ensinou a gente aqui em casa que todos os problemas que uma família tem, se procurar a casa de Deus tem resposta, se procurar a casa de Deus tem resposta. Aquela mulher sai de casa e vai na casa de Deus. Diga comigo: tudo aquilo que a minha família precisa está na casa de Deus. Horrível. Diga para quem está do seu lado: tudo aquilo que a sua família precisa está na casa de Deus. Eu fico imaginando os 2 meninos intercedendo para a mãe deles encontrar o sacerdote lá. Eu fico imaginando que ela chegou na secretaria paroquial e perguntou: Padre Eliseu está aí? A moça diz: Padre Eliseu hoje está de folga. E ela disse: então manda chamá-lo, por favor, e diga a ele que o meu marido era diácono. Quantas vezes eu criei os filhos sozinho, porque o meu marido tinha compromisso toda noite na igreja. Quantas festas de aniversário, Natal e Ano Novo a gente não passou em família, porque o meu marido estava trabalhando na casa de Deus, servindo o sacerdote Eliseu. Diga a ele, por favor, que aonde é que ele esteja, que ele faça o favor de vir aqui, porque eu não vou passar vergonha, porque eu prometi para os meus filhos que eu não sairia da casa de Deus sem uma resposta. Eu mesmo aplaudo. Muito bom, muito bom. Uau, 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 uau. Bate no seu peito e diga: eu estou entendendo tudo. As respostas que eu preciso para minha casa, elas estão na casa de Deus. Agora você entendeu o que aconteceu na pandemia. Fechou as igrejas, as famílias se acabaram. Eu preguei em diocese que as igrejas fecharam 3 meses, 4 meses. Eu cheguei a pregar no norte e no nordeste, onde as igrejas ficaram 7 meses sem missa presencial. Moral da história: separação de casais explodiu. Bum! Canais adultos eróticos de assinatura no Brasil explodiram. Pornografia. Bum! Aborto no Brasil explodiu. Bum! Violência doméstica e feminicídio no Brasil. Bum! Suicídio, depressão, síndrome do pânico. Os consultórios estão lotados. E ao contrário do que todo mundo pensa, os medicamentos mais vendidos na pandemia não foi ivermectina nem cloroquina, foi remédios tarjas pretas, porque o ser humano enlouqueceu. Bum! Enquanto a casa de Deus fechou, as famílias foram se desestruturando, e a gente que sonhava que quando a pandemia acabasse, muitas pessoas iam mudar de vida, porque perderam parentes, porque tiveram medo de morrer. Eu fui um dos que preguei e acreditei
acreditei que depois da pandemia haveria um grande avivamento sobre a terra, porque a pandemia tinha esfregado na cara do ser humano que ele precisava mudar, mas não foi isso que aconteceu. 2 anos e meio se passaram, as pessoas abandonaram a fé, largaram a casa de Deus, nossas pastorais estão destruídas, nossos seminários estão vazios, os nossos grupos de oração estão rastejando, nós estamos vivendo o pior momento da história da família. Por quê? Porque sem a casa de Deus a sua família não consegue viver, porque todas as respostas que você precisa está aqui, ó, na casa de Deus. Pode aplaudir, está aqui, ó. Está aqui, ó. Por que é que a família vai mal? Porque a família se afastou da casa de Deus, e fora da casa de Deus não tem resposta. Na casa de Deus tem trindade, na casa de Deus tem Maria, na casa de Deus tem batismo no Espírito, na casa de Deus tem providência, na casa de Deus tem provisão, na casa de Deus tem os dons, na casa de Deus tem sabedoria, na casa de Deus tem milagre, na casa de Deus tem restauração, na casa de Deus tem palavra, na casa de Deus tem doutrina, na casa de Deus tem anjo, na casa de Deus tem tudo. Tudo aquilo que a sua família precisa não está em outro lugar. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030, e Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, aleluia, disse: a Igreja Católica é o depositário da fé. Não há salvação fora da Igreja Católica. Sacode quem está do seu lado e diz: as respostas da sua casa estão na casa de Deus. E será que tem que vir um pregador lá de Minas Gerais para esfregar isso na sua cara? Que se você sair da igreja, você vai morrer. Falta da missa 3 finais de semana seguido, o seu casamento começa a entrar em crise, porque fora da casa de Deus é impossível viver casado. Afasta da igreja 3 meses, os filhos começam a montar nos pais, porque fora da casa de Deus não há autoridade espiritual para educar filhos. Afasta da igreja, não pague o seu dízimo, e você começa a endividar, e aí quebra a moto e quebra o carro, e batem em você, o dinheiro entra pela porta da frente e sai pelos fundos, e quebra uma lâmpada, e quebra uma coisa, e alguém rouba, e aí vem uma doença, e você diz: mas eu sou tão honesto, eu faço bem para todo mundo, por que que o meu dinheiro não rende? Porque fora da casa de Deus não tem providência, fora da casa de Deus não tem provisão, fora da casa de Deus as portas não abrem, fora da casa de Deus não tem. Fala para quem está do seu lado: se você não voltar para a igreja, você vai morrer. Fora da casa de Deus, você não tem nem cacife para terminar uma faculdade, por isso que você a trancou. Fora da casa de Deus não tem alegria, fora da casa de Deus não tem sorriso, fora da casa de Deus não tem avivamento, fora da casa de Deus não tem autoestima. Por que que essa viúva foi buscar o sacerdote? Ela aprendeu desde pequeno, o seu marido, que agora é falecido, ensinou as crianças desde pequeno. Se vocês têm problema, a resposta está na igreja. Sem a igreja, o céu se cala. Você não tem resposta e só dá problema dentro da sua casa. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando ou você não está entendendo?
Na hora da comunhão, Jesus me falava de um monte de gente aqui que já serviu a Deus e que você está aposentado e a sua vida está um marasmo, porque ninguém serve a Deus e afasta da presença dele e acha que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, você vai se lascar. Portanto, você que já cantou, que já pregou, já foi ministro da Eucaristia, já foi do texto dos homens, da pastoral familiar, você que já cantou na missa, já trabalhou na pastoral do dízimo, você que já serviu a Deus e está longe da presença dele, vivendo como pagão, indo ali numa missa de vez em quando, o dia que dá vontade, porque hoje eu estou muito cansado, diz que vai acabar tarde, eu acordo cedo. Na verdade você morreu, você está como se fosse um zumbi, um cadáver rastejando. É por isso que você é mal-humorado, é azedo, é por isso que você não consegue conversar na sua casa, é por isso que os seus filhos só ficam de pendurado no telefone, porque você perde a alegria, perde o entusiasmo, perde a autoridade. A sua casa vai se transformando num mausoléu. Queridos, se você se afastar da casa de Deus, não tem resposta, não tem solução para você. Você precisa entender isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Diga para mim que está entendendo, para eu não morrer. Olha lá, tá. Morreu, já morreram mesmo. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo? É? Ou vocês acham que eu sou louco? Essa madrugada o Senhor me acordou 5h12 da manhã. Nós não vamos quebrar as maldições que tem nessa cidade se a gente não fizer uma aliança com a casa de Deus. É por isso que desde cedo que os demônios estão uivando sobre essa cidade, porque sabia que essa noite ia ser um divisor de água. É por isso que está incomodando tanto, está incomodando. Eu vejo como que demônios gritando, urrando, como o evangelho de hoje lá de fora, porque nós viemos aqui desmascarar o inferno. A casa de Deus é a casa da libertação da... É isso, é isso. E é por isso que talvez você está com vontade de ir embora. É por isso que na hora da missa você sentiu um enjoo, vontade de vomitar. É por isso que está um comichão em você, uma inquietação. Por quê? Porque o demônio sabe que você na casa de Deus, você é inabalável. Isso é Mateus capítulo 16, tu és Petros, e sobre você as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O demônio não pode tocar na casa de Deus. Fala para quem está do seu lado, você na igreja e você fora da igreja. Você na igreja e você fora da igreja. Tudo que a sua casa precisa está aqui, ó. Dá uma olhada panorâmica. Fala, está aqui, ó. Tudo que a sua casa precisa está aqui. Diga comigo, obrigado, Jesus. Eu não sou protestante. Obrigado porque eu sou católico. E tudo aquilo que eu preciso está aqui na casa de Deus. As respostas da minha família estão aqui na casa de Deus. Me perdoa, Senhor, se eu me afastei da tua casa. Eu quero retomar nessa noite o que diz o Salmo 128. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia, Senhor, na tua casa vale mais do que 1000 dias fora da tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir. Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Onde estão as respostas que você precisa? Aqui. E se você caminhar longe de nós, você vai
A Bíblia diz que Pedro estava preso, diga aleluia. Mas a igreja e os irmãos oravam por ele, diga aleluia. A Bíblia diz que durante a madrugada um anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Passou por 4 seções de 4 soldados, 4 pavilhões, 4 vezes 4, 16. 4 pavilhões com 16 soldados sem abrir a grade. Por que é que o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão? Porque a igreja estava com Pedro. Então Pedro com a igreja é o cara, Pedro sem a igreja é um Zé Ruela qualquer. A Bíblia diz que Paulo estava preso, está choroso. Mas a Bíblia diz que os irmãos da igreja de Filipos, os filipenses, oravam por ele, fizeram uma coleta, sustentavam ele de escova de dente, mandavam dinheiro para as necessidades pessoais. A Bíblia diz que Paulo chora, dizendo: irmãos, eu quero agradecer a vocês que têm me sustentado nesse momento difícil. Por que Paulo é o cara? Porque a igreja estava com Paulo. Então Paulo na igreja é muito bom. Paulo sem igreja é um Zé Ruela qualquer. Conversa com quem está fora da igreja, não tem assunto. Tudo bem, tudo bem, como é que você está? Beleza, tem chovido? Tem chovido, que calor, acabou. Pode ficar mais um ano sem falar. Porque quem está fora da casa de Deus nem assunto não tem. Quem está fora da casa de Deus não consegue conversar. Quem está fora da casa de Deus não tem brilho no olhar. Quem está fora da casa de Deus não tem autoestima. Você pode fazer academia, pode fazer crossfit, pode fazer botox, harmonização facial. Você pode fazer o raio que o parta. Se você sair da casa de Deus, você vai rastejar e rastejar e rastejar e rastejar. Porque é que aquela viúva foi procurar o sacerdote. Eu vou mudar de assunto, diga comigo. Porque tudo aquilo que a minha família precisa está na casa de Deus. Agora você entendeu por que o diabo quer tirar você da igreja. Se você sair da igreja, você e a sua casa morreram. Diga para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, bebê. Você que está afastado da igreja, você está voltando hoje em nome de Jesus, diga aleluia. Você que servia na sua paróquia, no seu grupo de oração, e que estava vivendo num estado de vegetativo, você estava andando em círculo, parecendo aquele espírito de Zé Colmeia: ó sol, ó dia, ó lua, ó noite, ninguém me ama, ninguém me quer, o que vai ser de nós? Aí Brasília, vocês estão acompanhando? Aí a vacina, aí diz que está tendo novo surto de Covid, ai meu Deus, o que será de nós? Ai gente, está tudo muito difícil, ai eu tenho tanto medo, eu nem sei se eu vou ter filho, porque hoje em dia, fala para quem está do seu lado: o cadáver, o defunto. Ou será que eu vivo na lua? Talvez eu vivo na lua. Porque a nossa comunidade passou o Réveillon em oração, pedindo no Santíssimo uma palavra para 2023. E a palavra que saiu disse que 2023 seria um dos melhores anos da nossa vida, que era um ano novo, um tempo novo, um kairós, um derramamento de graça. Mas você só consegue ter autoestima, brilho no olhar e dizer: vamos quebrar tudo, é na casa de Deus. Porque fora da casa de Deus é só pessimismo, desgraça e derrota. Alguém me ouve ainda? Sim. Metade falou sim, o resto morreu. Alguém me ouve ainda, queridos? E eu preciso dizer, a resposta não está em você, ela está na casa de Deus. Por que você está dizendo isso, Moisés? Porque nós estamos vivendo um tempo de um evangelho coachinizado, onde padres e pregadores se transformaram em palestrantes motivacionais, falando palavras de efeito e coisas bonitas para te agradar. Você pode, você consegue, é a chave da vitória, o melhor de Deus está por vir, porque Deus está no controle, porque o choro pode durar uma noite, aleluia, porque é você, invista em você, acredita em você. O interessante é que, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, São Paulo diz: eu não consigo fazer o bem que eu quero, e acabo fazendo o mal que eu nunca
não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Então eu prefiro gloriar das minhas fraquezas, para que habite em mim a graça de Cristo. O cara que é o mais inteligente da Bíblia, que estudou na escola de Gamaliel, que é mais importante do que Harvard nos Estados Unidos, falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego e latim. Um cara inteligentíssimo diz: eu não tenho controle, eu erro sem querer errar e não consigo acertar, que é o meu desejo, porque o bem não está em mim. Significa que eu não tenho as respostas que eu preciso. E é interessante que às vezes você vai visitar um casal e o casal está com o casamento acabado, e aí você vê que está acabado, mas você fala: não, porque a gente sabe o que está fazendo, porque na verdade eu sou macaco velho, eu sei me cuidar. Não, ele está exagerando, não é bem assim não, porque na verdade assim a gente sabe, né? A gente que tem empresa, que... Aí você fala: gente, vocês estão mentindo para quê? Vocês estão mortos, vocês estão mentindo para quem? Só se for para vocês. Desculpa, mas eu acho que inteligente eu sou. Mas eu descobri que as respostas não estão em mim. Até porque vida de igreja é tão sofrida, que se as respostas tivessem em mim, eu ia ser o primeiro a correr da igreja ou fundar uma para mim. Mas por que eu não corri da igreja e nem fundei uma para mim? Porque as respostas que eu preciso não estão em outra nem em mim, está aqui. Eu mesmo aplaudi. Acabei de dar no meio do peito dos metidos a... Não, porque se quiser andar comigo tem que ser do meu jeito. Não, porque eu estou fazendo faculdade agora e assim, algumas coisas que eu estou aprendendo na faculdade, assim, eu estou tendo até dificuldade de ir à missa, porque eu tive uma aula lá, e aí diz que a igreja é a Babilônia, que o Papa é a besta, que a igreja tal. Você é idiota ou eu sou? Vamos conversar nós dois, eu quero saber quem dos dois é idiota. Porque a igreja tem 2000 anos. Aí você atropela Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, São Filipe Neri, São Boaventura, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia. Você atropela Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Gema Galgani. Aí um comedor de farinha faz uma aulazinha online. E agora, porque eu não vou mais à missa, porque eu ando tão sem fé, porque... Ah, não. Fala para quem está do seu lado: a resposta não está em você. A resposta não está em você. Fala! A resposta não está em você. Aonde a resposta está? Aonde a resposta está? Viva a Igreja Católica! Pode aplaudir. Uhul! Mudei de assunto. A Bíblia diz, aleluia, que a mulher foi procurar a casa de Deus. O sacerdote perguntou: o que eu vou fazer por você? Tô nem aí, filha. Mas nesse momento o Espírito Santo agiu. Diga aleluia. E baixou na cabeça do sacerdote. Diga aleluia. E o sacerdote perguntou: o que é que você tem na tua casa? Ela falou: meu senhor, a única coisa que eu tenho na minha casa, debaixo da pia, 1 litro de óleo. Ele falou: assim diz o Senhor: volta para tua casa, se tranca por dentro, reúne os seus 2 filhos e pega vasilhas emprestadas na vizinhança. E à medida que você for enchendo, o azeite vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar. E a hora que não tiver mais azeite, vai ser o suficiente para você vender, pagar toda a dívida e viver eternamente em segurança. Eu posso ver ela dizendo: sua bênção, depois eu marco a confissão, estou até devendo meu dízimo, obrigado por tudo. E foi embora contar para os 2 filhos. Eu sabia que na casa de Deus tinha as respostas que eu precisava.
Mas aqui tem uma revelação. Me pergunta qual é? A resposta está na igreja, diga aleluia. Mas o azeite está na minha casa, diga aleluia. Fala para mim, a direção é na igreja, mas a solução é lá em casa. A unção está na igreja, mas a porta aberta está lá em casa. Eu quero que quando essa noite terminar, você se pergunte qual é o azeite que está embaixo da pia, que você ainda não descobriu, que faz você ficar a vida inteira vindo para a igreja, pedir oração, pagando o seu dízimo, frequentando renovação, trazendo foto do seu parente e a sua casa não muda. E é isso que você não entendeu. Você reza aqui e Deus fala, uhul, mas você tem que ir embora para casa e começar a trabalhar no azeite. Que pena que você não estuda a Bíblia. É maravilhoso a Bíblia. Eu estou há 25 anos estudando Bíblia, e quanto mais eu estudo, mais eu fico louco, eu fico louco. Porque a Bíblia diz que ela se trancou por dentro, diga aleluia. Achou o litro de azeite, diga aleluia. E botou os 2 filhos para trabalhar, enchendo as vasilhas. E a Bíblia diz que enquanto aquela família estava da porta para dentro, resolvendo os problemas, que descobriu na casa de Deus qual era? O azeite multiplicava. Diga comigo, a direção está na igreja? E a solução está lá em casa. Eu ia dar a palavra agora para a mulher ajudar o neto, e ela foi embora com o neto. Um cabelo parecendo uma calopsita. Entendeu como é que o diabo trabalha? Na hora de eu pegar o neto dela, ela foi embora e levou o neto. Pergunta para quem está do seu lado, e qual que é o azeite lá em casa? Eu vou te dar alguns exemplos e você vai me entender, amém? Moisés reza pelo meu casamento, a direção está aqui. Mas o azeite é você chegar lá e dizer, vem cá, vamos conversar. Desse jeito não dá, isso aqui eu não aceito. Se for desse jeito, nós vamos sentar. Eu vou jogar esses problemas no ventilador, eu vou chamar o padre, eu vou chamar o prefeito, eu vou chamar qualquer pessoa. Desse jeito não dá mais, não é assim que eu quero viver. Então ou a gente resolve isso hoje, ou então nós vamos parar por aqui. Aí você fala, nossa Moisés, aconteceu um milagre lá em casa. A direção estava aqui, mas multiplicar azeite é você e seu marido da porta para dentro. Não é a minha oração que vai resolver o problema. Quem multiplica azeite é vocês dois lá da porta para dentro. Eu não casei com você, nem moro com você. Então existe hoje uma geração viciada em missa de cura e libertação. Tem gente que está participando de missa de cura e libertação há 15 anos, toda semana, e nunca fica curado. Por quê? Porque recebe a direção na missa, mas multiplicar azeite na sua casa não é o padre, nem eu, e nem o Roberto Anuzzi, nem o Ironi, e nem a irmã Zélia. É você que vai pegar a direção, diga aleluia. Se trancar da porta para dentro com a sua família, diga aleluia. Achar o azeite debaixo da pia, diga aleluia. E o azeite não vai parar de correr, diga aleluia. Mas quem é que resolve o problema da sua casa? Não sou eu não, queridão, é você. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, filho. Moisés reza pelo meu filho. Quantos anos ele tem? 10. Ele não precisa de oração não, ele precisa de disciplina. Ah é? Mas nem uma oração na foto? Ah, obrigado então. Oração não educa filho, quem educa filho é pai e mãe. Eu vou repetir, porque só uma irmã pegou a revelação. Oração não educa filho, quem educa filho é pai e mãe. Oração não educa filho, quem educa filho é pai e mãe.
Moisés, eu trouxe uma carteira de trabalho do meu parente. Ele está precisando tanto trabalhar. Onde é que ele está agora? Ah, eu não quis vir, ele não gosta muito, então deixa ele desempregado lá. Porque se ele vier aqui, a resposta está aqui. E quando ele voltar para casa, daqui a uma semana, a porta de emprego abre, porque ele vai começar a multiplicar azeite lá. Mas ele não quer nem pegar a revelação aqui e nem encher vasilha de azeite lá. Aí a minha oração na carteira de trabalho vai resolver o problema. Tem gente achando que aqui é espiritismo. Você dá um passe ou ensina uma oração de poder, aquela oração para abrir caminhos. Não tem oração para abrir caminho não, o que tem é mudança de vida. %80 dos problemas de casamento não resolve rezando, resolve olho no olho. Quem vai tirar o celular da sua casa é você, não é a oração. Quem vai sentar na mesa para comer juntos e fazer a oração antes de comer é você, o azeite é seu. Não é a gente aqui fazendo oração de cura e libertação que vai fazer o seu filho desligar o celular. É você que vai dizer, a partir de hoje eu tomo esse celular de você. Vamos colocar ordem nesse barraco. Está parecendo uma favela a nossa casa. E a partir de agora, acabou. Fala para quem está do seu lado, chupa essa aí, bebê. Vai, 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 vai. Eu trabalho com drogado há 21 anos, eu tenho uma clínica, na minha fazenda já passaram 3.000 homens, sem pagar 1 centavo por mês, para morar comigo 9 meses para recuperar para as drogas. Não se ajuda parente drogado ou alcoólatra rezando, se ajuda dizendo, vem cá nego velho, ou você vai para o grupo de apoio, ou você vai para a clínica de Moisés, ou então o buraco é mais embaixo. Eu estou igual prostituta, eu estou lavando a sua roupa, você chega a hora que você quiser, você está quebrando as coisas, você está roubando o nosso dinheiro, ou você toma uma decisão agora, ou então a partir de hoje, a nossa casa vai lidar diferente com você. A gente te ama tanto que nós não queremos mais ver você morrer. Aí ele aceita ajuda. Qual que é o nome disso? Era o azeite que estava debaixo da pia. Você pegou a revelação aqui, voltou para casa e o azeite multiplicou lá. Pode aplaudir? Pode aplaudir? Moisés, eu queria que você rezasse por mim, porque agora em novembro tem Enem. Não é oração não, querido. Se você estudou, você passa. Se você não estudou, é pau, 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 pau. A revelação é aqui. Eu te quero, psicóloga. O azeite é, eu preciso passar no vestibular. Então você para de comer pizza, para de tomar Coca-Cola, sai dessa desgraça do celular, se tranca no seu quarto e começa a multiplicar azeite, estudar, e apostila, e assistir vídeo. E amanhã você entra na faculdade, monta o seu consultório. Quando você estiver cobrando R$400 a sessão, eu vou pagar com orgulho, porque você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus Cristo. Moisés, eu queria que você orasse para nós, porque nós temos um sonho de casar, e já tem 5 anos que nós estamos noivos, e a gente não sabe o que fazer. Ué, mas oração não faz o casamento aparecer não. Você volta para casa e pega o azeite e fala, você ganha quanto? 1.400. Você ganha quanto? 1.500. Então o meu salário, mas o seu salário é 2.900. Então nos próximos 2 anos a gente não compra calça, não troca de celular, não come pizza, não sai, não gasta dinheiro à toa. O vestido de noivo custa tanto, a festa custa tanto, o terno custa tanto. Dividido raiz de 3 cosseno sobre 2, cateto quadrado e hipotenusa, significa que em 2 anos, se a gente trabalhar muito, multiplicando o azeite, a gente casa. Então padre, marca o casamento para mais de 2025. Mais de 2025 você casou. Deus te abençoou. Acabou. O que é que vai acontecer? Aí você chega e reza e fala, Senhor, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Aí você não volta para casa e não multiplica azeite. Moral da história, daqui 5 anos, quando eu voltar aqui em Cornélio Procópio, você vai dizer, você continua rezando para nós, né? Que nós ainda não conseguimos casar. E nem vai conseguir, em nome de Jesus.
Porque Deus não abençoa a gente frouxo. Deus abençoa quem pega a vasilha de azeite e começa a encher. Diga comigo, a revelação está na igreja. O milagre está lá em casa. A resposta está na igreja. Mas a solução está lá em casa. Eu quero que você volte para sua casa hoje determinado a multiplicar azeite. Qual é o azeite? Qual é? Talvez o azeite vai tirar a televisão do quarto do casal. Talvez o azeite é começar a pagar o dízimo. Porque a sua vida financeira não prospera por isso. Eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Só existe uma forma de você ser abençoado financeiramente. É você ser dizimista. Não tem outra forma. A não ser que você queira entregar sua alma para o diabo. Ou ser corrupto. Talvez o azeite embaixo da mesa é dizer, putz, vou começar a pagar o meu dízimo para ver se as coisas melhoram, porque todo mês quebra uma coisa e leva todo o lucro do meu salário. Talvez a virada de chave é uma reunião de família. E dizer, a partir de hoje nós vamos tirar a novela de dentro de casa. A partir de hoje nós vamos tirar a novela de dentro de casa. As 3 novelas que entram nas nossas casas hoje. Uma, ideologia de gênero, prostituição e adultério. Outra, reencarnação e espiritismo. Você achou lindo que a televisão mostrou de novo a reprise do Pantanal? Sabe aquele velho do Rio que aparecia? O nome disso é espiritismo. Sabe a Juma, mas o rapaz lá que ia tomar banho pelado no Rio? O nome disso é fornicação. E sabe o camarada que pegava avião para ir lá para a cidade grande, onde entra uma outra mulher com 2 filhos? O nome disso é adultério. Talvez o azeite debaixo da pia é a porta da geladeira cheia de cerveja. Seu casamento está uma porcaria, sua vida sexual está uma porcaria, os seus filhos estão fazendo da sua casa uma baderna e você não tem moral de fazer nada, porque você está preso a beber todo dia uma latinha, todo sábado, todo domingo, aniversário de criança, Natal, Ano Novo. Mas eu bebo socialmente, eu não sou alcoólatra, eu estou te entendendo. Mas a virada de chave é, o que é que eu posso fazer para mudar completamente a minha casa e receber de Deus a bênção que foi derramada? Talvez o vidro de azeite é você tirar a cachaça da sua casa. Ou a gente vai continuar vindo na igreja e voltando para casa e escutando música de corno. O que é sofrência? É música de gente que traiu, abandonou, foi para o motel. É um tal de gostosinho, coladinho, toma, no colchão, vai, desce, mão na mão, não sei o que me largou, que estou com outro, você vai ver, vou rasgar as fotos dela, vou esfregar na sua cara, que você que não sei o que, tal, desconta na caixa. É isso que você quer para sua casa? Não, mas todo final de semana essa desgraça lá no ouvido das crianças. Fecha a sua cara, alguns têm cara feia por natureza, fecha. Olha para quem está do seu lado e fala, você está entendendo ou você não está entendendo? Ai, Moisés, porque eu estou num relacionamento abusivo. É claro, você tem 4 meses de namoro, você está indo para um motel com seu namorado. Mais do que abusivo, você já é prostituta, filha.
Pega a revelação, a resposta está na igreja. Eu quero que você seja santa, mas o óleo está lá em casa. Ou a gente namora na castidade, ou a gente acaba com esse namoro aqui. Não, mas na castidade eu não consigo, então sai da minha vida, porque se você não respeita, você não me ama. Se não me ama, não me merece. E o meu corpo não é vagabundo, eu sou templo do Espírito Santo. Tchau. Eu quero ver relacionamento abusivo na castidade. Eu quero ver. Meu tempo acabou. Acabou. Não, acabou. Diga comigo que você entendeu a pregação. Fala para mim, Moisés. Diga, Moisés, tudo que a minha família precisa está na igreja, mas a solução está da porta para dentro da minha casa. A revelação é essa: você pega o discernimento na igreja, volta para casa e resolve lá. Você pega o discernimento na igreja, volta para casa e resolve lá. Você pega o discernimento na pregação, volta para casa e dá um passo lá. Você pega o discernimento no santismo, volta para casa e dá um passo lá. Você pega o discernimento no livro que você está lendo, volta para casa e dá um passo lá. Da igreja para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para a igreja. Eu só termino o texto do mesmo jeito que ele começou. A Bíblia diz que houve um milagre naquela casa. 1 litro de azeite encheu 83 garrafas e só parou de encher quando não tinha mais garrafa. A Bíblia diz que o dinheiro daquele azeite pagou toda a dívida, resolveu os problemas daquela mulher, e até hoje ela está vivendo em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé, fica de pé. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Dá um abraço em quem está do seu lado e diga: é isso.